Sejam bem-vindos ao canal Matemática com o Professor Márcio, mas antes de a gente iniciar o vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para nos ajudar a crescer ainda mais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o SAEB 2025, habilidades de matemática do nono ano. Fonte foi retirado do INEP, Matriz de Referência de Matemática da BNCC. As habilidades da matriz de matemática elas foram divididas em 5 eixos centrais: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Cada eixo do conhecimento tem suas divisões em habilidades voltadas para o eixo cognitivo, que é dividido em 2 tópicos, sendo eles: primeiro, compreender e aplicar conceitos e procedimentos, e segundo, resolver problemas e argumentar. Então, nessa divisão, quando ele coloca aqui os eixos do conhecimento, dividido em 2 tópicos, pensando especificamente na questão do compreender e aplicar conceitos e procedimentos, enquanto que no outro ele vai trabalhar com a resolução de problemas, fazendo com que o estudante, o foco dele, seja em habilidades cognitivas. Então, por esse motivo, tem essas divisões. Em cima disso, eu trouxe aqui para vocês o eixo do conhecimento, números, todas as habilidades que serão desenvolvidas no decorrer. Só que para que o vídeo não fique muito extenso, o foco principal não é eu ficar falando a habilidade em específico, mas sim observarem que as habilidades, quando elas serão colocadas aqui dentro de compreender e aplicar conceitos e procedimentos, tem alguns verbos em específicos. Então, ó, escrever ou associar, certo? Trabalhando com números racionais. Compor ou decompor. Então, quando a gente fala de compreender e aplicar conceitos e procedimentos, é saber sobre o assunto, certo? Então, eu tenho que conhecer sobre o assunto, tenho que compreender sobre aquilo e como aplicar esses conceitos, certo? Então, ou seja, aqui nas duas primeiras habilidades, escrever, associar, compor, decompor, e vai estar trabalhando com números racionais. Em próximos vídeos, a gente vai estar desenvolvendo cada uma das habilidades, a gente vai trazer vídeo desenvolvendo cada uma dessas habilidades. Por isso que aqui o objetivo é mostrar para você quais serão as habilidades que serão trabalhadas ao longo desse material. Então aqui, ó, identificar números racionais, comparar ou ordenar números reais, aproximar números reais, calcular o resultado de adições, subtrações, multiplicações e divisões envolvendo números reais, calcular o resultado de potenciação ou radiciação, representar ou associar, voltado para frações menores, frações da representação pictóricas, identificar frações equivalentes, converter uma representação de um número racional positivo, determinar uma fração geratriz, identificar um número natural como primo, composto, múltiplo, fator D, ou identificar a decomposição de um número natural. Então, perceba que o objetivo principal do compreender ali e aplicar o conceitos e procedimentos é voltados para essa prática. Enquanto que na parte de resolver problemas e argumentar, ele traz para nós a questão do resolver problemas. Então, ó, resolver problemas de adição, resolver problemas de contagem, resolver problemas que envolvam porcentagens, resolver problemas que envolvam ideias de múltiplo, divisor, máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum. Então perceba que ele traz uma roupagem diferente, certo? No eixo do conhecimento de álgebra, então compreender e aplicar conceitos e procedimentos, resolver uma equação polinomial do primeiro grau. Nessa primeira habilidade que ele traz aqui, você pode observar que ele já trouxe o resolver. É porque ele não traz essa habilidade dentro do resolver e argumentar. Ele só traz dentro do compreender e aplicar conceitos e procedimentos. Já as demais, ele vai estar desenvolvendo nos 2 eixos. Então, inferir uma equação em equação polinomial do primeiro grau, no sistema de equações do primeiro grau, identificar uma representação algébrica para o padrão, regularidade, sequência de números racionais, ou representar, certo? A identificar representações algébricas equivalentes, associar uma equação polinomial do primeiro grau com 2 variáveis a uma reta no plano cartesiano, inferir uma equação polinomial do segundo grau que modela um problema, resolver uma equação polinomial do segundo grau, associar uma das representações de uma função afim ou quadrática a outras suas representações, associar uma situação que envolva função afim ou quadrática a uma das representações tabular, algébrica, gráfica, certo?
Já no tópico aqui, ó, resolver problemas e argumentar, a gente tem ali, ó, resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta ou inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas de divisões proporcionais e taxa de variação. Resolver problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas. Resolver problemas que possam ser representados por sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas. Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Resolver problemas que envolvam função afim. Dentro do eixo do conhecimento geometria, compreender e aplicar conceitos e procedimentos. Então, olha bem, ó, identificar, relacionar, voltado para a parte de geometria. E aí nós temos relacionar objetos tridimensionais, classificar polígonos irregulares ou não regulares, identificar propriedades e relações existentes entre os elementos de um triângulo, classificar triângulos ou quadriláteros, reconhecer polígonos semelhantes ou as relações existentes em triângulos e lados correspondentes, reconhecer circunferência e círculo como lugares geométricos, identificar retas ou segmentos de retas concorrentes, identificar relações em triângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. A ideia não é falar todas as habilidades, ficar lendo todas elas, mas que vocês percebam que dentro do primeiro item, compreender e aplicar conceitos e procedimentos, você tem uma roupagem, você tem os verbos específicos que são utilizados. E dentro de resolver problemas e argumentar, você tem outros tipos de verbos que são ali utilizados para poder aplicar ali dentro das habilidades. Então percebe que tem uma roupagem diferente. Descrever ou esboçar os deslocamentos de pessoas, construir ou desenhar figuras geométricas planas ou espaciais, resolver problemas que envolvam relações em triângulos formados por retas paralelas, resolver problemas que envolvam relações métricas do triângulo retângulo, certo? Resolver problemas que envolvam polígonos semelhantes, resolver problemas que envolvam aplicação das relações de proporcionalidade. Então, percebam que ele traz a questão para esse ano de 2025 em relação ao SAEB, essa mudança, uma aplicação diferente. Então, ele traz, no caso ali, dois tópicos: o compreender e aplicar conceitos e procedimentos e o resolver problemas e argumentar, certo? E aí você tem ali, ó, a roupagem dessas habilidades que serão desenvolvidas. Resolver problemas que envolvam relações entre os elementos de uma circunferência ou círculo, determinar o ponto médio no segmento de reta, ou dar as coordenadas de dois pontos, a distância entre dois pontos quaisquer. Dentro de grandezas e medidas, ele só traz dentro de resolver problemas e argumentar, ele não traz a parte de compreender e aplicar conceitos e procedimentos, ele já vem direto para a questão da resolução de problemas. Então, resolver problemas que envolvam medidas de grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade ou volume. Resolver problemas que envolvam perímetro de figuras planas. Resolver problemas que envolvam área. Resolver problemas que envolvam volume de prismas retos ou cilindros retos. Então, ou seja, e aí dentro de probabilidade, ele já traz nos dois campos, compreender e aplicar conceitos e procedimentos, identificar os indivíduos, o universo, população-alvo da pesquisa, as variáveis, os tipos de variáveis, quantitativas ou categóricas em um conjunto de dados, representar ou associar os dados de uma pesquisa estatística, pode ser ali, ó, em listas, tabelas, gráficos, certo? Inferir a finalidade e a realização de uma pesquisa estatística também, por meio de uma tabela, por meio de gráfico. Interpretar o significado das medidas de tendência central, média aritmética simples, moda mediana ou da amplitude. Calcular os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística, de média, aritmética simples, moda mediana. E dentro do eixo de probabilidade estatística, resolver problemas e argumentar, ele traz ainda resolver problemas que envolvam dados estatísticos apresentados em tabelas ou gráficos, argumentar ou analisar argumentações ou conclusões com base nos dados apresentados em tabelas ou gráficos, explicar ou descrever os passos para a realização de uma pesquisa estatística ou de um levantamento, e resolver problemas que envolvam a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios equiprováveis, independentes ou dependentes. A ideia aqui é apenas mostrar para vocês as habilidades que serão desenvolvidas e a gente vai trazer mais assuntos em relação a cada uma delas, desenvolvendo cada uma delas, para que vocês possam utilizar e trabalhar com esse material. A gente vai finalizando por aqui. Não se esqueça, segue o canal,
Matemática Professor Márcio. Não se esqueça de se inscrever no canal, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para nos ajudar a crescer ainda mais. Muito obrigado a todos, até a próxima e valeu!